Como vão? A paz do Senhor a todos. Eu sou o irmão Maurício Santiago, sou diácono da Igreja da Assembleia de Deus. Eu ajudo na orientação também do nosso grupo 9 e sou professor na EBD. Amém? Antes de tudo, eu queria mandar um abraço para o nosso irmão Leandro, que está sentindo saudade aqui da sua terrinha, aqui do nosso Pará. Mas eu mandei uma palavra de conforto, ele aceitou. E eu disse que eu ia ajudá-lo, ia mandar um projeto para ele. E está entre uns itens desse projeto está nesse canal, para que ele possa assistir às aulas, para que ele possa se divulgar. Alguém pode dizer, mas ele pode puxar da internet, mas aí ele não vai ver os irmãos. O meu objetivo é dar um subsídio dele daqui, para que ele possa ver os irmãos como eu, como os demais, e ele possa implantar a igreja espiritual dele onde ele está. Ele entendeu esse chamado, ele estava sentindo muita falta, queria voltar, mas a sua esposa e seus filhos não queriam. Então eu soube, então eu mandei uma palavra de consolo, graças a Deus, Deus me usou e ele aceitou, ele entendeu. Então eu, da minha parte, eu vou ajudá-lo no que for possível para que ele possa divulgar o Evangelho lá em Portugal. Um abraço, irmão Leandro, assim seja feita a vontade do Senhor na sua vida e na sua família. Amém? Bom, nós vamos iniciar a terceira lição da revista, né? Das lições bíblicas, como tem como título A Fragilidade Humana e a Sabedoria Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Nós já lemos o livro de Jó, que é a primeira lição, né? A segunda lição falou sobre quem era Jó. E no próximo domingo nós vamos ver a Jó, a realidade de Satanás. Perdão, vai ser dia 19 de junho. Hoje é quarta, vai ser domingo que vem. O textuário diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram e apresentaram-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1,6. Lembrando que aqui no Velho Testamento, Satanás se apresentava a Deus. Agora no Novo Testamento isso não é mais descrito na Bíblia, né? Se subentende que no Antigo Testamento o Satanás tinha uma possibilidade de levar a se encontrar com Deus e reclamar de nós, como aconteceu com Jó. Mas depois do sacrifício de Jesus no Calvário, isso cessou. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portanto, de personalidade, só venceremos com as armas espirituais. Ele é real, ele tem personalidade, uma pessoa espiritual, mas e só vencemos ali com as armas espirituais. Quais são essas armas espirituais? Palavra, jejum, oração, evangelho, obediência. A gente encontra tudo isso em Efésios 6 e Apocalipse, quando tu fala das 7 cartas à Ásia, né? Você encontra as armas espirituais para brigar contra o inimigo, né? Eu vou ler aqui os itens da leitura diária, que é a mesma coisa com a leitura bíblica. Isso às vezes não é muito comum, mas agora foi. Eu vou ler porque muita gente negligencia isso. Eu mesmo já dei uma palavra só com a leitura diária, então eu vou ler para fortalecer esse hábito, né? E as pessoas negligenciam esse ponto, mas eu acho importante. Leitura diária. Na segunda-feira, vamos ler Jó 1,6. O diabo se apresenta diante de Deus. Já comentei agora sobre isso. Na terça, Jó 1,7,8. Satanás e o testemunho de Deus a respeito de Jó. Deus fala, né? Viste como é o meu servo Jó, fiel, né? E Satanás fala mal dele, né? Quarta, Jó 1,9. Só é possível servir a Deus na bonança? Evidentemente que não. Nós devemos servir a Deus tanto no tempo bom como no tempo ruim, né? Quinta, Jó 1,11. A acusação do diabo a Jó diante de Deus. É só para isso que ele serve, para nos acusar, sendo nós pessoas ordeiras ou não.
Sexta, Jó 1,12. Deus impõe limite a Satanás. Satanás não pode fazer o que ele quer. Satanás só faz o que Deus permite. Isso é meio confuso no nosso raciocínio humano, mas é real. Satanás só nos prejudica, de certa forma, se Deus assim o permitir. Isso é uma forma também de ver o quanto nós somos fiéis ao Senhor. É o exemplo de Jó. Né? E no sábado, Jó 2, 4, 5, o diabo pede permissão para tocar a saúde de Jó. Só a saúde, jamais a vida pertence a Deus. Aí alguém pode dizer, então por que morremos? Por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, infelizmente. Desde que Adão e Eva pecou, a morte entrou no mundo. E aliás, um dos últimos inimigos a ser vencido é a própria morte. Nós um dia não morreremos mais. Um dia. Leitura bíblica em classe, que é praticamente a leitura diária mais completa, né? Vamos ler a Jó de 6 a 12 e capítulo 2, 4 e 5. Jó 1, a partir do versículo 6, que é o texto áureo. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ele. É rápido ele, né? Ele é rápido, mas ele não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Olha que Jó é sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Mesmo assim, Deus permitiu que Satanás o tocasse. Então, não se sente privilegiado sobre isso. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Versículo 10. Porventura não cercastes tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemes a ti a tua face. E disse o Senhor, Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Esse versículo 12 mostra que Deus permite que Satanás, o diabo, nos toque, mas jamais tem o direito de tirar a nossa vida. A nossa vida é tirada com permissão de Deus, ou pela nossa iniquidade, ou porque nós já chegamos à estatura perfeita de Deus e somos levados ao céu, assim como aconteceu com Enoque, assim como aconteceu com Elias. Então, perfeição não fica na terra, vai para o céu, mas os imperfeitos, os infiéis, vão para o inferno, ou melhor dizendo, para o tormento. Para mim, o entendimento melhor é tormento. Inferno é uma leitura mais pós-moderno para cá. Nem pós-moderno, mais antigo um pouquinho, Idade Média para cá. Versículo 5. Estende, porém, a tua mão e toca ali nos seus ossos e carne, e verás se não blasfemam sobre ti sua face. É muito intencioso Satanás, mas amém. Vamos ver qual é o objetivo geral dessa lição. O objetivo geral dessa lição é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Satanás não se criou por si só, foi Deus que criou Satanás, era um anjo bom e passou a ser um ser maligno. E tudo que ele faz é permissão de Deus. Amém? Vamos ver os tópicos. Os tópicos explica exatamente a lição. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. O primeiro tópico vai explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás. E não explica a origem de Satanás. Ele cita, mas não explica. Mas que seus atributos revelam quem ele é. Vai mais falar de quem ele é do que seus atributos, ou da sua origem. Né? Afirmar que as obras... O segundo tópico. Afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. Apesar de Satanás ou o diabo, ou a grande serpente, com os vários nomes malignos que ele tem, ser um ser espiritual, mas as suas ações são materiais. A gente sente aqui na pele a maldade desse ser espiritual maligno, amém?
O terceiro tópico vai sublinhar o caso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram atingidos, graças a Deus. Se você é fiel, você pode até sofrer pela ação maligna do diabo, com permissividade de Deus, mas jamais vai ter êxito se estivermos diante do Senhor. Amém? Vamos entrar na lição, introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ainda existe pessoas que não acreditam no mal, que não acreditam no diabo. Se existe bem, existe o mal, né? Infelizmente sempre haverá os dois lados da moeda. Aí o exemplo lá que o homem perguntou para o cobrador de imposto lá no tempo de Jesus, perguntou para Jesus, se um discípulo de Jesus, se o mestre, no caso Jesus, não pagava imposto. Aí o varão foi lá, né, e mandou pescar a tal da moeda lá, estava no rio, trouxe, tirou dentro do peixe e viu que tinha a moeda lá, e ela tinha duas faces, né? Aí disse, ó, o que tem essa face, o lado da face aqui, César? Então, dá de César, o que é de César, e dá de Deus, o que é de Deus. Então, sempre vai existir esses dois lados aí, amém? Ele é um ser real, todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Ur, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Lembrando que Jó saiu de Ur e Abraão também. Então, eu tenho uma perspectiva que eles foram contemporâneos, tanto Jó como Abraão. E por ser contemporâneo, Abraão divulgou essa história dele, que passou para Isaac, que passou para Jó, que passou para os filhos de Jó, de Jacó, e quando José entrou no Egito, essa história já era muito divulgada, né? Tanto que o pessoal não dá uma data, foi entre Abraão e Jacó. Mas no meu entender, foi já ali no começo de Abraão mesmo, eles eram da mesma cidade, para mim eles eram contemporâneos. Mas infelizmente não tem como provar isso, isso é uma observação minha pessoal. Então, no meu entender, Abraão já conhecia a história de Jó e foi divulgando ao longo. Lembrando que Jó, ele não é israelita, que naquele tempo não existia a nação de Israel, só era Abraão. Então, até para existir a nação de Israel, né, foi depois lá da saída do Egito, 430 anos, quando invadiu Canaã e conquistou, aí virou nação de Israel. Antes disso não era nada, não, era só Abraão. No meu entender, Jó é desde o tempo de Abraão. Para mim eles são do mesmo tempo. É uma história verídica, uma história que aconteceu e era divulgado por todo mundo, inclusive Abraão, e colocou no caminho que veio parar na nossa famosa Bíblia, né? Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana e como interfere, né? Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência da realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Nós vamos ver a história, a tentação, o quanto Jó, ou melhor, quanto Satanás pode influenciar numa pessoa, sendo ela servo de Deus ou não. Ou influenciar ou atrapalhar a nossa vida, que foi no caso de Jó, né? Atrapalhou a vida dele, mas não tirou a fé dele em Cristo Jesus. Como ele disse, do pó eu vim e do pó voltarei, tudo ele me deu e ele pode tirar. Amém? Vamos entrar logo no primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás, né? Vamos falar que esse primeiro tópico fala mais de Satanás do que propriamente de Jó. O primeiro tópico vai falar de Satanás, que ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual, então você não pode brigar com ele com a força física, com seu intelecto, jamais. Só com palavras, jejum, oração, comunhão, né? O livro de Jó não procura provar a origem do diabo. Ele não procura provar a origem. Não quer dizer, o diabo nasceu isso, aquilo, outro, né?
mas o revela como um ser real, ele é real. Se o mal existe, ele se chama Satanás. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo. Vai falar as características de Satanás. Ele vai citar aqui as características de Satanás e depois de eu ler, eu vou explicar uma por uma, amém? Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual, a gente já bateu, mas a gente vai conversar sobre isso. Encontra-se na mesma categoria dos anjos, era um anjo bom, agora é um anjo mau, né? Representado no texto pela expressão Filho de Deus, João 6. Quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, veio seguida Satanás, está lá na nossa leitura bíblica. E os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Os anjos não pertencem a essa dimensão física que a gente pega, e sim à via invisível. Isso explica, por exemplo, a capacidade rápida de locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Aqui 1,7. Da onde tu vem, Satanás? De rodear a terra. Então, ele tem um poder da alta velocidade, além da luz, né? Isso é interessante. Mas ele não é onipotente nem onisciente, muito menos onipresente. Ele tem a velocidade e tem outros poderes, mas esse poder de Deus ele não tem. Ele uma aguinha aqui para... Vamos explicar essas características aí. A primeira é um ser espiritual, é um ser criado por Deus. Ele era uma espécie de governador do céu. Quando ele chegava, ele não era um maestro, como as pessoas falam, ele era em si a orquestra. Os louvores só começavam quando ele se fazia presente, porque ele era a orquestra, né? Era um ser altamente sábio, altamente, vamos dizer assim, belo, altamente poderoso, forte. Basta dizer que ele era um querubim, a mais alta patente. Ele era um governador e tinha o seu exército. Tanto que quando ele foi expulso de lá por querer tirar ser Deus, ficar no lugar de Deus, ele foi expulso com seu exército, 1/3 do exército, basicamente, né? Então, era um ser muito poderoso. Ele é a mesma característica dos anjos, filho de Deus, né? Ele era anjo, embora tivesse uma patente bem alta. Segundo os eruditos, ele foi o primeiro ser a ser criado, então ele era um ser super poderoso. São seres espirituais não pertencentes à dimensão espiritual, mas à sobrenatural. Todo anjo é um ser espiritual, seja ele Satanás, seja ele os anjos caídos, seja eles administradores da vontade de Deus a serviço dos seres humanos. Todos são seres espirituais. São rápidos para se locomover quando rodeava a terra e passava pela ela em Jó. Naquela situação que Deus perguntou para ele: de onde tu vens? Eu venho de rodear a terra. E ali, nesse momento, ele já era um anjo caído. Imagine antes disso, quando ele era querubim, se ele ainda é veloz, sendo mal, imagine antes, quando ele era bom, quanto poder ele tinha, né? Amém? Vamos continuar nossa lição. Entenderam as características de Satanás? O segundo ponto, um ser criado. Satanás não se criou por si próprio. O único que fez isso foi Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são incriados. O resto tudo, inclusive Satanás e os seus anjos caídos, são criados, são criaturas como nós, de uma estrutura mais elevada, mas são criados, né? Satanás é um ser criado, né? Mesmo sendo um anjo dotado de uma natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Ele não é autoexistência, ele não se criou por si só, ele tem uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo, nem sempre foi mal, né? Ele era bom, era formoso, era poderoso, era belo. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele não faz o que ele quer, a não ser por vontade divina. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo, né? João 12, 1:12, 2:7. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado como Deus. O diabo é uma criatura limitada, ou seja, ele é criação, né? Vamos dar, olha aqui, vou detalhar isso. Satanás é um ser criado, como eu disse.
Deus o criou, belo, formoso, andava em pedras esfogueadas. Vamos ler aqui Ezequiel 28, 12 e 15, descreve como Satanás, ainda Lúcifer, era lá no céu. Tu és um sinete de perfeição, e é conhecido como sinete de perfeição, cheio de sabedoria, formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, é o jardim mineral, espiritual de Deus. De todas as pedras preciosas te cobriam, de adornado de pedras preciosas. Aí cita todas as pedras: sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, não sei nem o que é isso, mas e esmeralda, de ouro. Se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. No dia que foste criado, imagine. Foram eles para ti. Tu estavas querubim da guarda ungido, olha só a patente dele. E te estabeleci, permaneceste no monte santo de Deus, no reino dos céus. No brilho das pedras andavas, perfeito, eram nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí ele perdeu tudo isso. E quem derrotou ele foi o arcanjo Gabriel. Ezequiel 28, versículo 12 a 15. Então, essa era a aparência de Satanás lá no reino dos céus. Amém? Alguém pode me perguntar onde é que eu li. Isso está aqui no livro de Angelologia da EBD. É um livro muito bom para se entender um básico sobre os anjos. Amém? O que mais? São seres espirituais não pertencentes à dimensão espiritual, mas a sobrenatural, eu já falei. E último, são rápidos e se locomovem. Aí tá lá que é João 7. Quando rodeavam. Não é isso. Não é um. Satanás é um ser criado, já falei isso. Desculpa, eu estava falando no primeiro tópico. Satanás é um ser criado. Não é autoexistente. É sobre essa situação que eu falei isso. Teve uma origem, reino dos céus. Não nem sempre foi diabo, era um anjo, um querubim, eu citei ali em Ezequiel. Foi um anjo bom, tá lá. Tem suas limitações, ou seja, ele não faz o que ele quer, ele faz só com permissibilidade de Deus. Se Satanás te toca, se Satanás te prova, é porque Deus está permitindo, Deus está vendo o quanto tu queres ir para o céu. Então, tribulações sempre vai ter, varão. Olha, Jesus foi provado desde o ventre até no Calvário. Então, se o Filho de Deus foi tentado aqui na terra durante a sua vida todinha, por que nós, seres humanos, não vamos ser? Satanás não quer ninguém no reino do céu. Satanás quer todo mundo no tormento e logo depois ser jogado, depois do juízo final, no lago de fogo e enxofre. O tormento existe, sempre existiu, depois que houve a queda dos anjos e logo em seguida, depois que Adão e Eva desobedeceu e saiu do jardim do Éden. Então, o tormento, muito conhecido como o inferno, que inferno um título dado pelos religiosos eruditos da Idade Média para cá. Então eu prefiro o tormento. Então o tormento já existe desde a desobediência do homem lá do jardim do Éden, juntamente com a Eva e Adão, que era um lugar feito para os anjos caídos e Satanás e o falso profeta. E a besta não é um lugar para nós, mas pela nossa iniquidade nós estamos sendo levados para lá pela nossa desobediência, iniquidade e pecado. Amém? Então cabe a nós servirmos a Deus com a sua palavra, preparando com jejum e oração e evangelho e pregação da palavra, para nos livrarmos dessa maldição que o inimigo vai nos tentar até o último fogo da nossa vida, como foi com Jesus. Se foi com Jesus, vai ser conosco. Muito mais conosco, Jesus tinha um poder maior para superar tudo isso e nós não temos, mas com Ele nós temos. Amém? Terceiro ponto do primeiro tópico. É isso?
um ser dotado de personalidade. Olha, Satanás tem personalidade. Se ele é uma pessoa espiritual, então ele tem uma personalidade, né? Embora ele se imite muitas outras, mas ele tem a dele e é maligna. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa, né? Espiritual, mas é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo os atributos de uma pessoa. Atributos de uma pessoa. Espírito escarrado. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Aí eu prefiro dar aqui Mateus 4, de 1 a 11, e Lucas. Eu prefiro Mateus. Mateus é mais detalhista na tentação de Cristo do que Lucas, que resume mais. Então, se vocês quiserem ler aí na casa de vocês a comparação, né, a tentação de Cristo, leiam mais Mateus 4, de 1 a 11, que é mais completo do que Lucas. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Olha, ele possui conhecimento, ele sabe o que passa na terra e como se comporta os homens. Ele anota todos os seus erros, hábitos bons e não, só os maus. Ele conhecia a vida de Jó, né? E isso faz dele um ser perspicaz, inteligente para pegar suas fraquezas e atingir justamente as suas fraquezas. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quanto diz, não lhe ignore os ardis, e que se ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Segundo Coríntios 2:11 e Efésios 6:11. Assim Satanás usou o seu conhecimento e perspicácia para acabar com Jó. Olha só, né? Tem personalidade espiritual, possui capacidade argumentativa, Jó de 9 a 11. Aquela situação lá que ele fala, assim, olha, ele chega lá, chega os filhos de Deus, né? Aí logo em seguida chega Satanás, aí Deus pergunta de onde ele veio, de rodear a terra. Aí Deus fala de Jó, o quanto ele é bom, o quanto ele é fiel, e dá todas as características de Jó. Aí diz assim, mas também o cara tem tudo, o cara tem riqueza, o cara tem família, o cara tem trabalhadores, o seu gado é imenso, sua junta de cabelo é imenso. Tira tudo dele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Aí Deus permite que tira tudo dele, inclusive os filhos, né? Mas não toquem em sua vida. Foi permissão de Deus, né? Tem um outro exemplo, a tentação de Jesus, né? A tentação de Jesus como comparação, mas como eu disse, Mateus é melhor. Porque Mateus fala quando Jesus teve fome, aí depois de 40 dias e 40 noites, nossa, isso é incrível. Tá com fome, pega essa pedra e transforma em pão, para te alimentar, para matar tua fome. Jesus nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que professada da boca de Deus. Mas o que eu acho mais interessante é quando Satanás leva Jesus lá para o ponto mais alto do templo, né? E esse ponto mais alto do templo é onde o sacerdote do templo pegava a corneta e chamava o povo para a oração. Chamava o povo para a oração. Então é ali nesse ponto ali que Satanás leva Jesus para ser tentado. Amém? Amém? Aí ele fala que ele tem muito conhecimento e é um ser antiguíssimo e pode usar todo esse conhecimento para fazer laços para nos atingir e pegar a nossa fraqueza. Ele é perspicaz, ele é muito inteligente, ele é sábio, ele pode como diz o meu colega, engrobelar, né? Te enrolar. E não ignore os ardis de Jesus. Olha o exemplo de quando Moisés morreu, Satanás tentou pegar o corpo de Moisés para idolatrar, e veio o arcanjo Gabriel e disse
e não enfrentou ele, mas disse: eu te repreendo no nome do Senhor. Amém? Então, nunca enfrente Satanás conforme a sua força física, mas faça isso pela palavra do Senhor. Amém? Assim Satanás usou o seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó, e assim ele vai fazer comigo, ele vai fazer com todos nós. Então, lá em Efésios 6 e Apocalipse, que fala das 7 igrejas, está como na palavra nos defender de Satanás. E tem outros exemplos bíblicos, como José, né? Paulo também fala de como enfrentar Jesus. Então, o conhecimento da palavra é muito importante para que nós possamos nos defender desse inimigo espiritual que não é aferido pela força e pelo alcance, sim pelas armadilhas, a armadura que Paulo acrescentou ali e comparou com o lado espiritual. E as cartas asiáticas também, sete casas no Apocalipse, elas também servem para nos defender de Satanás, fora os outros itens que são longos, mas esses são os mais plausíveis para nós. Amém? Vamos dar uma pausa e daqui a pouco já vamos começar aqui o segundo tópico, o livro de Jó, as obras de Satanás. Amém? Já volto em nome de Jesus.